Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. Oi pessoas, eu sou a Elida, este é o canal Ler para se Mover e eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro A Menina que Roubava Livros. Eu acredito que a maioria de vocês já deve conhecê-lo, afinal é uma obra que já foi lançada há alguns anos atrás, precisamente no ano de 2005. Tem um filme a respeito do mesmo, mas particularmente só tive a oportunidade de lê-lo agora em 2019 e posso dizer que fiquei profundamente apaixonada por esse livro. Foi um caso, assim, sem exagero nenhum, um caso de amor, porque foi um livro que me envolveu e me emocionou bastante. O autor, Marcus Zusak, é um escritor australiano, filho de pai austríaco e mãe alemã. Então ele conhece, assim, ele tem uma certa familiaridade com histórias que envolvem a Alemanha, nazismo, Segunda Guerra Mundial. E justamente a história se passa na Alemanha no ano de 1939, em véspera de Segunda Guerra Mundial, tendo Hitler como chefe de governo e que não admitia, portanto, nenhuma opinião política que fosse contrária, né, que fosse divergente de seu governo. E ele acreditava também, pregava, como todos sabem, que o povo alemão era uma raça superior, que era um povo ariano, né? A palavra ariano vem do latim, significa pureza, então ele pregava a pureza de sangue do povo alemão e considerava os demais povos mestiços, como negros, principalmente os judeus, como uma raça inferior e que deveriam ser eliminados e, enfim, que eram pessoas abomináveis, né? Ele acreditava que essas pessoas deveriam ser exterminadas. Liesl Menninger, que é a personagem principal do livro, é uma alemãzinha de 9 anos e filha de pais comunistas. E quando a história começa, ela está em uma viagem de trem, ela está fazendo uma viagem de trem junto com sua mãe, seu irmão, e a essa altura ela não tem mais o pai, né? No início da história ela já não tem mais o pai, porque o mesmo havia sido morto pelos nazistas, e ela também não poderia ser criada pela mãe, que provavelmente seria perseguida, presa e até mesmo morta por ser comunista, por ter uma opinião que divergia do governo de Hitler. E ela e o irmão estavam sendo conduzidos a uma pequena cidade no interior da Alemanha, chamada Mollken, onde seriam entregues a uma família alemã que deveria criá-los segundo os moldes do arianismo, já que Liesl e seu irmão eram crianças alemãs que possuíam potencial ariano. O irmãozinho dela, no entanto, por ser menorzinho, por ser mais frágil e devido à viagem ser feita sob condições precárias, ser uma viagem longa, enfim, ele não resiste e morre no caminho. E no enterro da criança, Liesl, naquele momento de dor, ela se depara com o primeiro livro que ela veio a furtar. Neste momento, ela furta, não pelas palavras que lá estão, até porque ela ainda não sabia ler, mas ela furta principalmente para ter algo que materializasse aquele último momento, né, dela com seu irmão. E dessa forma ela faz seu primeiro furto, que seria aí o início, né, de vários roubos literários, né, que ela faria seguir, vamos dizer assim.
A pequena Lísio é então entregue a essa família, né? E agora vamos imaginar uma criança de 9 anos em uma família estranha, em um local totalmente desconhecido, se sentindo abandonada, sozinha, apavorada, né? Eu imagino, nas páginas do livro também está descrito que ela se sentia terrivelmente só, né? E amedrontada. Mas em meio a esse sofrimento, a essa tristeza, ela encontra conforto no carinho e proteção de Hans Huberman, seu pai adotivo, que, a meu ver, é o personagem mais carismático dessa história. Né? Hans, ele me conquistou porque ele ofereceu a Lísio, além da sua dedicação paterna, ele ofereceu a ela o maior dos presentes. Ele a ajudou a aprender a ler, né? Em meio às suas dificuldades, que ele também assim não era nenhum expert na leitura, mas existia boa vontade, a determinação, então ele a ajudou a aprender a ler. E a cada palavra que Lísio conquistava, a cada palavra que ela aprendia, ela se tornava mais forte para enfrentar as situações, né, tão difíceis que ela estava vivenciando. Os livros para essa garotinha significavam segurança, trazia a ela uma sensação de segurança, de esperança. Rosa Huberman, a mãe adotiva de Lísio, era uma senhora ranzinza, rabugenta, briguenta, xingava todo mundo o tempo todo, mas que possuía um bom coração. Ensinou a Lísio algo muito especial. Ela ensinou Lísio a ser trabalhadora, responsável, e que são características muito importantes, né, essenciais em um ser humano. Outro personagem assim que eu considerei bastante envolvente, aliás, todos os personagens dessa história são bem envolventes, assim, alguns se destacam mais, outros não. Mas tem outro personagem que eu considero um personagem solar, vamos dizer assim, que é o Woody, o amiguinho de Lísio que morava na mesma rua que ela. Woody era seu companheirinho de brincadeiras e muitas, mas muitas travessuras mesmo. Os dois aprontaram bastante. E Woody, ele trouxe mais calor e alegria para a vida dessa pequena alemãzinha. Nem todos os personagens, nem todos os alemães concordavam com o governo nazista, né? Geralmente quando a gente lê os livros históricos que falam de Segunda Guerra Mundial, a gente classifica povo alemão, nazismo e todo mundo igual. Não é porque era alemão que concordava, só que não tinha muito a ser feito, porque se eles expressassem suas opiniões, mesmo sendo alemão, eles eram perseguidos, poderiam ser mortos, expor suas famílias, então eles tinham que fingir por vezes até que concordavam. O pai de Lísio, ele não concordava com diversas coisas pregadas e feitas pelo partido nazista. Tanto é que em meio a tantas dificuldades que eles já enfrentavam, eles resolvem ainda acolher e ajudar um judeu. Agora vocês imaginem, em plena Segunda Guerra Mundial, né, uma pessoa pegar um judeu e colocar no porão de sua residência é bem complicado, né? Expor sua família, colocar sua vida em risco, mas isso é acima de tudo um ato de solidariedade, de amor ao próximo, né? E também para honrar uma palavra que o pai de Lísio tinha. Enfim, eu não vou contar tudo porque senão, né, fica até desinteressante ler o livro, mas ele tinha suas razões para ajudar esse judeu.
Entre as razões era a bondade de coração dessa família, inclusive de Rosa, que nesse momento ela mostra ser uma pessoa bondosa. Até então eu tinha aí minhas dúvidas, né? Mas eles acolhem esse judeu, que por sinal é um personagem, gente, é quase impossível ler as páginas que descrevem Max sem chorar. Eu sou uma pessoa emotiva, mas eu nunca tinha chorado lendo um livro. E esse aqui eu chorei. Eu confesso a vocês que eu chorei nas páginas que descrevem Max. Porque ele traz em si o sofrimento, a humilhação que foi imposta a um povo, né, ao povo judeu. E ele não tinha feito nada para merecer aquela situação, de ter que ficar escondido num porão, como se fosse a última pessoa do mundo, a escória da humanidade, ele se sentindo péssimo por colocar aquela família em risco. E ele é uma pessoa culta, né? Que a sua maneira construiu ali uma interessante relação de amizade com Lício e a ajudou a ver o lado poético da vida, né? Uma outra personagem que foi bastante, que construiu também uma boa interação com a menina que roubava livros, foi a mulher do prefeito da cidade, porque ela tinha uma grande biblioteca, e a família de Lísio não tinha, né, condições de comprar livros, porque era uma família muito pobre, uma família que mal tinha condições de prover suas necessidades mais básicas, como comprar alimento. Então, eles não tinham condições de comprar livros, imagina. Então, essa mulher, ela resolve abrir a biblioteca da sua casa para que Lísio pudesse aprender algumas palavras, para que ela pudesse ler alguns livros. Foi uma relação bastante conturbada, mas que realmente uma relação de uma amizade verdadeira, né? Mas assim, de todos os personagens, que mais me chamou a atenção e que se tornou inesquecível para mim, é sem dúvida nenhuma a morte. Isso mesmo, gente, a morte. Assim, particularmente eu não quero nem assunto com a morte, né? Assim, pensar assim, como diz o meu pai, se morrer for descanso, prefiro viver cansada. Mas neste caso, nessa história, eu gostei dela. Eu gostei da morte porque ela é a narradora da história, inclusive, né? E ela conta a história de uma forma sarcástica, né? Ela é irônica às vezes, ela é poética, imagine a morte poética, mas ela é poética, ela descreve o céu, né, no momento que ela vai acolher uma alma, palavras dela mesma, acolher uma alma, e nessa história ela está longe de ser, assim, uma ceifadora implacável de almas, como a gente costuma imaginar, né? Como ela mesma fala, quer ver o meu rosto, se olhe no espelho. Então, e ela não é aquela criatura maldosa, não, ela não fica feliz com o sofrimento dos humanos. E quando ela chega e acolhe uma alma, em situações em que não há mais nada que possa fazer além de abraçar o espírito daquela pessoa a fim de lhe proporcionar, enfim, a paz, né? E ela observa os seres humanos com bastante estranheza, porque são pessoas capazes de semear amor, de acolher o próximo, de fazer o bem. E são pessoas capazes de fazer guerra, de semear o ódio, de maquinar o mal, de exterminar um povo só porque, enfim, considera que é uma raça inferior, então é muita maldade. E em contrapartida existe a bondade no ser humano. Então, diante desse ser tão complexo que se desenha na frente dela, né, que ela fica o livro todo tentando entender, ela olha e fala, conclui: os seres humanos me assombram. E olhem, eu concordo com ela.
E, enfim, essas foram as minhas impressões em relação a este livro. Espero que tenham gostado. E não tenho o hábito de fazer resenha, né? Foi a minha primeira resenha, mas eu gostei tanto que eu quis falar sobre ele. Espero que tenham gostado e fiquem com Deus.